Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, é em nome de Jesus que eu venho te pedir. Dai-nos entendimento da tua palavra, dai-nos sabedoria, nos abençoa com teu infinito amor, abençoa toda a vida, Senhor, que está escutando a tua palavra, que acompanha a tua palavra através desse canal de oração. E nos protege, Senhor, nos livra de toda maldade humana e espiritual. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Salmo 120. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Temos que orar pedindo a Deus para nos dar livramento de todo engano, de toda mentira e da língua traiçoeira. Como é difícil para uma pessoa ela ser enganada. Ela às vezes contrata alguém para fazer um serviço, aquela pessoa, ela dá um valor e ela começa a enganar, a colocar um material menos que vale menos para ela para que ela engane aquela pessoa. E tem pessoas que ficam com o dinheiro e engana, compram um material inferior. O que acontece na política? Infelizmente, às vezes a corrupção, às vezes não, quando acontece uma corrupção, seja em qualquer lugar, em qualquer área, seja numa escola pública, seja geralmente acontece nas escolas públicas e nos ambientes públicos. Por quê? As pessoas, a corrupção aqui no Brasil é muito triste, porque como deveria ser a vida dos filhos de Deus? Ter um bom estudo, ter um bom tratamento dos hospitais, para que não faltasse remédio para as pessoas. Pagamos muitos impostos, todos nós pagamos impostos, e olha o que acontece. Muitas vezes o dinheiro que é para suprir o povo, as necessidades da comunidade, das cidades e das grandes cidades e dos estados, o que acontece? O dinheiro é desviado. Que o Senhor nos livre de toda língua enganosa, de toda mentira. E eu não estou aqui para falar que os políticos todos são corruptos. Tem pessoas que trabalham pela sociedade, pelos animais, e eles lutam pelas vidas. Mas a corrupção ficou de uma forma tão intensa que dificilmente tem como reverter. E isso é tão triste, porque às vezes até uma pessoa que vai pagar por um serviço particular, às vezes ela pede, ela entrega o dinheiro dela, ela dá um bom sinal, ela dá às vezes até a metade e ela fica sem aquele serviço. Você já ouviu alguma reportagem de pessoas que pagaram sua festa de formatura e elas não receberam? Elas não conseguiram, aquele grupo de pessoas, de jovens que se formaram, pagaram, passaram o ano inteiro planejando, pagando a sua formatura, e depois aquela empresa que era fraudulenta, ela sumiu, ela desapareceu. Então, há muitas traições, há muitos lábios mentirosos, línguas traiçoeiras, lugares que a pessoa entra, que pensa que vai ser bem tratado, que vai ter um serviço de qualidade, e de repente ela é enganada. Quantas pessoas entram num hospital para fazer um tratamento, às vezes até paga pelo tratamento, para um ente querido, para um animal, seja para quem for, ela paga pelo serviço e ela é muito bem recebida, e quando depois ela tem uma grande decepção, porque ali há pessoas de má índole que mentem, que enganam,
e que acaba a pessoa tendo um prejuízo maior e às vezes até perdendo aquela pessoa que ama tanto, aquele animal que ama tanto. É muito triste quando essas coisas acontecem. Nós temos que orar pedindo a Deus tudo que você for fazer, meu irmão, minha irmã. Escuta bem a palavra de hoje. Toda vez que você for contratar um serviço, por simples que seja, ora a Deus primeiro para colocar as pessoas certas no seu caminho. Tem uma oração que eu amo muito. Eu aprendi com a Joyce Meyer. Ela é uma grande mulher de Deus. E essa oração é assim: Senhor Jesus, toda verdade que eu acreditar que é verdade, que não for verdade, me mostre a verdade. Em teu santo nome eu oro e agradeço. Amém. Porque não podemos mais viver num mundo cheio de enganos sem pedir a proteção de Deus. Não vemos o que há no coração das pessoas. Nós sabemos o que vemos e o que ouvimos, mas o que tem naquele coração, o que tem naquele ambiente, qual a empresa que é boa para que você procure, para que você coloque uma pessoa dentro da sua casa para trabalhar. Quantas pessoas colocaram uma pessoa dentro de sua casa para trabalhar e depois passaram por grandes decepções? Porque temos que orar, porque temos que clamar a Deus, porque no Salmo 120, eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Coisa terrível é você confiar em uma pessoa, entregar um bebê em uma creche, em uma escola, uma pessoa que confia, que está pagando, ou mesmo ela não está pagando, mas ela paga muitos impostos e ela precisa trabalhar, precisa deixar seu filho numa escola, numa creche, seja em que lugar for. E de repente ela é surpreendida com coisas horríveis que fazem com as crianças em lugares que a pessoa jura, que a pessoa fala assim, não, esse lugar é maravilhoso, esse lugar é um lugar bom, eu posso confiar, e deixa seu bem mais precioso, que é o seu filho, sua filha, e de repente ela vê que ali a criança, ela não é bem tratada, ela é maltratada, às vezes batem, às vezes deixam a criança com frio, com fome, e aquela criança ela vai mudando o comportamento e os pais pensam porque ela estava junto com outras crianças, que outra criança bateu e que não foi um adulto. Então temos que orar pedindo a Deus para que não sejamos enganados, para que o Senhor nos livre dos lábios mentirosos, de pessoas que gostam de aproveitar da boa índole dos bons, da família que cuida dos seus filhos, que cuidam do seu lar e que trabalham com muito. Todos que trabalham, eles deixam de fazer às vezes as coisas para fazer para os seus filhos, para a sua família. Então tudo que eles fazem, os pais, quando amam seus filhos, por que eu estou falando assim, quando amam? Porque hoje está num mundo tão perverso, tem tantas pessoas perversas que estão fazendo coisas horríveis com crianças, com mulheres, às vezes até mulheres fazendo com homens, com idosos, coisas horríveis, coisas com os animais. Eu amo pessoas, eu amo crianças, eu amo os animais e os idosos. Agora a gente vê muita maldade, muitas pessoas frias, pessoas que você olha assim e aquela pessoa, ela tem uma conversa tão enganosa, ela conversa com você e você fala, essa pessoa é uma pessoa maravilhosa para a sua família, para os seus filhos. Aí quando passa o tempo, a decepção.
de você olhar e falar assim, meu Deus, como aquela pessoa maltratava a sua família. Tem homens que são verdadeiros enganadores, lábios mentirosos que enganam mulheres, mulheres frágeis, mulheres que estão carentes porque estão sozinhas. Aí eles chegam de mansinho, dizendo que estão sofrendo porque está sozinho, e aquela mulher, ela começa a acreditar que ele é um sofredor e que às vezes um casamento foi destruído porque a mulher era ruim e que aquele homem ele se apresenta como um verdadeiro injustiçado. Aí aquela mulher, ela está carente, chama aquele homem para morar com seus filhos, com a sua família, coloca aquela pessoa que ela achava, ela jurava que era uma pessoa boa, e ali começa os maus tratos pelas costas, e a mulher enganada, e o homem fazendo às vezes coisas perversas com os filhos daquela mulher, e a mulher às vezes nem acredita nas crianças, e daí por diante, e muitas vezes acontecem tragédias por causa das línguas traiçoeiras, dos lábios mentirosos. Gente, é muito sério. Quando uma pessoa começa a fazer um trabalho numa casa, uma transformação, chama um pedreiro, ore a Deus, peça a Deus que envie para a sua vida uma pessoa de confiança, uma pessoa que seja da parte dele e que você veja toda a verdade, que nada fique escondido. Porque o que eu já escutei de pessoas idôneas que contrataram um pedreiro, não são todos, por isso que eu estou falando, ore a Deus que Deus vai colocar homens de Deus no seu caminho. Tem grandes homens que são pedreiros, que são confiáveis, que são grandes homens de Deus, mas tem outros que trabalham através da traição, da mentira, compra coisas inferiores, como eu falei, e coloca, faz o serviço errado, depois dá problema no encanamento, na elétrica, e às vezes no piso começa, quando você olha, você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Porque tem muita gente falando, fazendo propaganda enganosa, e as pessoas de bem acabam acreditando. Então temos que ter muito cuidado e orar a Deus e pedir a Deus para que nos livre de toda maldade humana e espiritual, porque todos os dias eu oro pedindo isso para Deus, porque é horrível quando uma pessoa é muito traída, quando uma pessoa é muito enganada por pessoas que ela amou, que ela confiou, que ela entregou a sua vida, seus sonhos, seus projetos, e aquela pessoa podou tanto a vida da pessoa que depois a pessoa nem se reconhece mais. A poda é necessária, precisamos aparar nossas arestas, mas assim com cuidado, não é ficar totalmente transformada pelo mal, porque quando uma pessoa maldosa pega uma pessoa de bem para conviver, para casar, para formar uma família, ela consegue destruir todos os sonhos daquela outra pessoa. Então você tem que ter muito cuidado com quem você vai casar, jovem. Abre os olhos, que o Senhor tire as vendas dos teus olhos espirituais para que você enxergue a verdade. E nunca, mulher de Deus, homem de Deus, sempre peça a Deus que toda a verdade seja revelada em sua vida, para que você não seja enganado. Tem pessoas vivendo casamentos, uma bênção de Deus, que é maravilhoso, mas tem pessoas de fora querendo destruir, que é ao contrário. Então Deus temos que pedir, não é que Deus tem que fazer, Deus faz através do nosso comportamento, através dos nossos pedidos, do nosso clamor. Jesus falou, em tudo deem graças a Deus, rendam graças e dê glórias a Deus e apresentem seus pedidos,
suas súplicas. Não fique sofrendo, só falando dos problemas. Apresente a Deus, converse com Deus. Deus, não me deixe enganado em situação nenhuma. Me mostre oculto e escondido aquilo que estão tramando através das suas costas, através da sua bondade, da sua honestidade. Quantas pessoas honestas sendo traídos nos lares, às vezes até por filhos. Hoje em dia, os pais têm que orar e pedir a Deus para mostrar toda a verdade, porque às vezes os filhos estão fazendo coisas e os pais estão ali, na frente dos pais, e os pais não estão enxergando. Más companhias, pessoas erradas, e que às vezes levam um filho que é bom, que é honesto, à desonestidade, a usar drogas, a ir para um caminho errado. Então, toda verdade que acreditarmos que não é verdade, Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, nos mostre a verdade, porque tem verdades que elas, quando são descobertas a tempo, salvam-se vidas, salvam-se casamentos, porque o Senhor afasta todo o mal das nossas vidas, de filhos, de netos, de cônjuges. Não podemos viver vida nos enganando, achando que todo mundo é bonzinho como você, achando que todo mundo quer o seu bem. Então você tem que saber da verdade. Tem pessoas que falam, eu prefiro não saber. Não faça isso com a sua vida, porque tem coisas que você pode tomar uma atitude antes de você ter uma tristeza maior, passar por grandes coisas ruins que você não precisava ter passado. A palavra de Deus abre os nossos olhos e o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixa. Quando você pede, tudo que você pede a Deus, quando você pede de coração, Deus concede. Então vamos pedir a Deus que Deus nos conceda vida longa com saúde, uma vida com abundância, como Jesus falou. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando você se junta a pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que estão ali com você a todo momento e que são pessoas tementes a Deus, você tem uma vida diferenciada, você tem uma vida abençoada, enquanto outras pessoas, quando se deparam com uma pessoa má, com uma pessoa de língua traiçoeira, ela começa a ter os seus tropeços, ela começa a cair, às vezes adoece, às vezes passa por enfermidades que ela não precisava, nível grande de estresse. Tem pessoas que passam até por depressão, por tanto sofrimento, por tanta angústia, por tanta decepção. Nós não precisamos levar uma vida assim, porque a palavra de Deus, ela fala da verdade. A verdade, ela liberta. Como diz na palavra de Deus, o Senhor fala que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos viver uma vida de verdade com o Senhor, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, louvando a Deus e pedindo a Deus que nos socorra e nos livre de toda maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O seu protetor, o Senhor é o seu protetor. Como a sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém.
Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, nós te louvamos e bendizemos pela tua palavra. Nos ensina, Senhor, a te agradar, a ter uma vida melhor, uma vida de paz. Envia teus anjos poderosos, protege as nossas vidas e de cada membro das nossas famílias. E afasta de nós, Senhor, todos os males e perigos. Tira toda pedra de tropeço, tudo que não provém de ti. Leva para longe, Senhor, e abre os nossos caminhos, Senhor Jesus. E que toda verdade, que acreditarmos que é verdade, que não for verdade, nos mostre a verdade e nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, para a tua glória, Pai. Amém. Ore comigo, Pai nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.